Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar a respeito do título 4 da parte do direito civil relativa à tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Nesse vídeo, em primeiro lugar, a gente vai conversar a respeito da tutela e depois nós teremos um outro vídeo para tratar da curatela e tomada de decisão apoiada. Então, quando a gente fala de tutela e curatela, nós estamos falando de modos de gestão de patrimônio alheio. Na tutela, eu estou falando da gestão do patrimônio de pessoas menores de idade e na curatela eu já estou falando da tutela desse patrimônio de pessoas maiores incapazes, ou por doença mental ou física, e a curatela também se aplica em uma hipótese ao nascituro. Mas qual criança que estará sujeita à curatela? Aquela criança, aquele menor que tiver os pais declarados ausentes ou falecidos ou destituídos do poder familiar. Então, essa criança, na ausência desses pais irresponsáveis, que seriam então quem teria que lidar com o patrimônio da criança, como a gente conversou, faz parte do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores. Então, na ausência desses pais, nós teremos que nomear uma terceira pessoa para lidar com as questões relativas ao patrimônio do menor. O que vai diferenciar a tutela da adoção, que a gente já conversou, é que na adoção atribui-se a condição de filho. Então, aquele que é adotado passa a ser filho para todos os fins. O tutelado não é filho. Ele não será considerado filho, ele não terá direito à herança por parte do tutor, ele não terá direito a alimentos por parte desse tutor, não terá direito a nome, sobrenome, enfim, nada relativo aos direitos de filiação. Então, vai ser tida ali uma relação de tutelado, tutor e tutelado, e não vamos ter a atribuição desses direitos de filhos. Apenas o tutor vai ser responsável pelo gerenciamento ali dos bens daquele menor. Tudo bem? E aí, quando a gente começa a conversar a respeito da tutela, é importante a gente definir quem pode ser tutor. E aí, quem vai poder ser tutor? Bom, podem ser tutor aqueles nomeados por testamento, que é o que a gente chama de tutor testamentário documental, mas também podem ser tutores aqueles previstos no artigo 1731 do Código Civil, que a gente chama de tutor legítimo. Vamos dar uma olhada no 1731, olha o que vai dizer. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. 1. Aos ascendentes, preferindo de grau mais próximo ao mais remoto. 2. Aos colaterais até terceiro grau, que a gente viu que colaterais até terceiro vão englobar então os irmãos, os tios e os sobrinhos, preferindo os mais próximos aos mais remotos e no mesmo grau os mais velhos ao mais moço. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Então, quando a gente trata desse rol do artigo 1731, a jurisprudência tem entendido que este rol ele é flexível e que o juiz vai então analisar no caso concreto qual vai ser o melhor interesse da criança, se é ter como tutor o tio, ou se é ter como tutor o outro tio ou o avô, enfim, Por mais que haja uma ordem de preferência, quem vai estabelecer, no final das contas, será o juiz, certo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aí nós temos algumas pessoas que são incapazes para exercer a tutela e elas estão lá previstas no artigo 1735, olha lá. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso a exerçam. 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Por óbvio, Se ele não pode administrar os próprios bens, imagina bens de terceiro. 2. Aqueles que no momento de lhe ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem que fazer valer direitos contra este. E aquele cujos pais, filhos ou cônjuges tiveram demanda contra o menor. Obviamente, aqui a gente teria alguma forma de interesse por parte desse tutor no patrimônio do menor, então não seria interessante que tivesse essa confusão, essa mistura entre essa figura do tutor que vai administrar esses bens e uma pessoa que tem interesses no patrimônio do menor de qualquer forma. Inciso terceiro, os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes
expressamente excluídos da tutela. Acho que aqui nem precisa explicar. Inciso 4º, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou costumes, tenham ou não cumprido pena. Aqui a gente está falando, né, daquele que for condenado por alguns desses roubos que tem relação com o patrimônio, como o furto e o roubo, mas também que tem relação com a família, né, que são os crimes contra a família ou os costumes. Nesse caso também não vão poder, né, não apresentam idoneidade em um primeiro momento para exercer essa tutela. Inciso 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. Mesmo caso do inciso 4. Inciso 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Então aqui a gente fala de alguém que está exercendo função pública no momento, então ele já está gerindo patrimônio alheio, no caso patrimônio público, e seria muito dificultoso colocar então mais uma gestão de patrimônio, no caso a gestão do patrimônio do menor. Tudo bem? Bom, além dessas pessoas que são incapazes de exercer a tutela, o Código vai trazer pessoas que podem, se assim o quiserem, se escusar da tutela. Então elas podem, devido às circunstâncias que elas estão ali, falar que não querem exercer a tutela. Porque querendo ou não, a partir do momento que você exerce essa administração, acaba ocasionando para você também o dever de prestar contas. E isso é custoso, é dispendioso, né? Principalmente em relação ao tempo. Então você tem que administrar um patrimônio, prestar contas desse patrimônio. Não é exatamente uma função tão fácil assim. Então, por conta disso, o 1736 traz essas pessoas que podem se escusar da tutela. Vamos dar uma olhada no 1736. Podem escusar-se da tutela, 1. Mulheres casadas. Temos controvérsia em relação a esse inciso, né? Acho que fica bem evidente que aqui a gente tem alguns resquícios de um ideal um pouco... Como que a gente pode dizer? Né? Enfim, não acho que hoje a gente teria razão para esse inciso primeiro de mulheres casadas poderem se escusar da tutela, mas está previsto aí no Código Civil. 2, os maiores de 60 anos, também na mesma ideia, né? A pessoa já tem muitos afazeres, então a mulher casada tem muitos afazeres, a pessoa maior de 70 já está cansada, então se ela quiser se afastar da tutela, ela poderia. Inciso 3º, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, a mesma ideia, trabalho demais, né? Tem mais de 3 filhos, não vai dar conta de exercer, então pode pedir para não fazê-lo. Inciso 4º, impossibilidades por enfermidade, aí acho que caberia mesmo. Inciso 5º, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer tutela, aqui também pela dificuldade, né? Então vamos supor que o patrimônio esteja aqui em Votuporanga, mas a pessoa está lá em Londrina. Essa diferença, essa distância toda pode ocasionar dificuldades ainda maiores para a administração, o que acaba não sendo vantajoso. Inciso 6º, aqueles que já exercerem tutela ou curatela, também faz todo sentido, né? Você já tem esse ônus, já tem essa incumbência, então para você pegar mais uma, você pode se escusar, pode pegar ou não, a depender da sua vontade. E inciso 7º, os militares em serviço. Então, os militares também em serviço vão poder se escusar dessa tutela. Tranquilo? Beleza. O que mais? Olha só, nós temos alguns atos que o tutor não vai poder fazer. Bom, como a gente havia conversado, a função precípua do tutor é cuidar, é administrar dos bens de uma criança, né, de um menor de idade. Então, 1749 vai trazer aqueles atos que, mesmo com autorização judicial, o tutor não vai fazer, não vai poder fazer, sob pena justamente de nulidade de pleno direito. Então, olha lá o artigo 1749. 1. Adquirir por si só ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bem móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Então, ele adquire, um tutor que vai lá e compra bens do menor. Gera uma situação complicada, porque ele que vai definir o preço, porque ele que é o representante do menor, e aí parece, né, que ele pode definir de alguma forma que seja melhor para ele, indo contra os interesses do menor. Para evitar esse tipo de situação,
a gente tem esse inciso 1º do 1749, que faz com que não seja possível que ele faça esse contrato aí particular para adquirir bens do menor, nem por meio de procurador, que seria óbvio, né? Senão seria uma forma muito fácil de burlar a regra. Inciso 2º, dispor dos bens do menor a título gratuito. Obviamente, né? Fazer doação dos bens do menor, isso não está em atos de mera administração, não faria sentido que ele tivesse esse poder de dilapidar o patrimônio do menor, ainda mais que o menor não teria como, nesse primeiro momento, por ser menor de idade, de ter algum tipo de controle sobre isso. Então isso poderia ser prejudicial ao menor, então não teria o menor sentido ele poder fazer isso. E inciso 3º, constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Aqui a gente tem exatamente a mesma ideia do inciso 1º, né? Ele vai ter alguma vantagem pecuniária frente ao menor, e isso também poderia se dar fora dos interesses do menor, o que não seria legal para a idoneidade dessa tutela. Tudo bem? Bom, além desses atos que ele não pode fazer nem com autorização judicial, nós temos atos que ele pode fazer, mas ele vai depender da autorização do juiz. Quais são eles? Então, por exemplo, pagar as dívidas, aceitar a herança, transigir, ou seja, fazer acordos que podem ser melhor para o menor, vender os bens móveis, né, cuja conservação não convier, e também os imóveis, se for permitido pelo juiz, propor ações, etc. Né? Então aqui a gente tem atos que, como de certa forma vão ter alguns atos de disposição, como por exemplo a venda de imóveis, de bens móveis, transigir, pode ser que haja aí a disposição de parcela de um recebimento e tudo mais. Como vamos ter atos nesse sentido de dispor, de desfazimento de patrimônio, de entrega de dinheiro, nós vamos depender então da autorização do juiz, mas são atos possíveis de serem realizados, mas que vão requerer aí que o tutor informe ao juiz anteriormente, o juiz autorize a elaboração desses atos, né? Isso tá lá no artigo 1748. Outra coisa que nós temos que conversar é em relação ao dever de prestação de contas e a responsabilidade na tutela. Então a gente veio falando que esse tutor, ele vai ter que administrar os bens do menor e ao final dessa tutela ele tem que prestar as contas relativas àqueles bens por ele administrados. Isso está presente no artigo 1757, olha lá. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Então é possível essa prestação de tutela em regra de 2 em 2 anos, mas o juiz pode requerê-la a qualquer outro momento. Em relação à responsabilidade, a gente vai ver que o tutor ele responde por todos os prejuízos causados por culpa ou dolo. Então, se tiver prejuízos que foram causados por ele por culpa na administração, ou seja, né, ele não teve ali a perícia requerida, ele foi negligente, ou por vontade mesmo, né, no caso do dolo, se ele causar esses tipos de dano, ele tem que responder pelos prejuízos, ok? Só que o artigo vai determinar que ele também tem direito a ser pago por aquilo que ele despender no exercício da tutela, o que faz todo sentido, né? A tutela não é uma forma de empobrecimento do tutor, muito pelo contrário, e ele vai poder inclusive perceber uma remuneração pela administração dos bens. Querendo ou não, ele está prestando um serviço e ele pode então ter direito a essa remuneração que será fixada então pelo juiz. Tudo bem? Há uma figura muito interessante aqui na tutela que é o chamado protutor. Esse protutor, ele teria como função fiscalizar a atividade do tutor e ele acaba sendo então solidariamente responsável por aquilo, por todos os atos que o tutor fizer e causarem prejuízos ao menor. Tudo bem? E aí, para a gente terminar, precisamos ver a cessação da tutela, né? Então, quando que vai acabar a tutela? Isso está nos artigos 1763 e 1764. Então, termina a tutela, encerra com a maioridade ou emancipação do menor, obviamente, né? Se ele ficar maior, ele tem todos
Ele tem o poder, né, o exercício de todos os direitos na esfera civil, a mesma coisa se ele for emancipado, e a partir de então ele tem a livre administração dos seus próprios bens. E também vai cessar essa condição de tutelado se ele cair sob o manto do poder familiar de uma outra família. Por exemplo, se a gente tiver um reconhecimento de paternidade desse menor ou maternidade que não tínhamos antes, ou inclusive uma adoção. Tudo bem? Também vai cessar aí para o tutor, né, essa tutela, se expirar o termo, ou seja, o prazo que ele era obrigado a servir, ou se sobrevier a ele alguma das escusas que a gente conversou. Então, por exemplo, ele fez 60 anos, a partir de então ele tem a escusa e ele pode ir lá e requerer ao juiz que ele não tenha mais que prestar aquela tutela, ou ainda se o juiz ou afastá-lo, né, ou seja, ele for removido daquela tutela por ordem judicial. Tudo bem, pessoal? Então hoje nós conversamos sobre alguns aspectos da tutela. Na próxima aula, curatela e tomada de decisão apoiada. Até mais. Tchau, tchau.